grande impacto que acontece na libertação é quando ela afeta o nosso comportamento, os nossos hábitos, o nosso modo de pensar. Então hoje eu vou te mostrar biblicamente como 90% das pessoas estão escravas ainda, mesmo se convertendo ao cristianismo, elas são escravas, hábitos e costumes e comportamentos que elas precisam mudar. A escravidão, as prisões espirituais têm cercado elas, mas isso é uma tomada de decisão, é uma mudança que nós precisamos fazer para que a verdadeira liberdade em Cristo se manifeste. Fala pessoal, eu sou o Thomas Caetano e hoje eu quero dividir aqui com vocês uma palavra sobre libertação. Por gentileza, compartilhe esse vídeo, siga esse canal, deixe o like que você vai ajudar muito esse canal a propagar e levar essa mensagem para outras pessoas. No livro de João, no capítulo 8, no verso do 31 ao 36, Jesus ele está discutindo com os fariseus e com os mestres da lei e algumas outras pessoas que o seguiam referente a ser escravo do pecado. E aí Jesus estava falando para eles que eles eram escravos do pecado, só que eles não aceitavam isso porque eles falavam que eles tinham liberdade em Deus porque eles tinham Abraão como pai. Mas Jesus fala, se vocês estão pecando, vocês são escravos do próprio pecado. Aí Jesus fala no versículo 36, se verdadeiramente vocês crerem no Filho de Deus, vocês serão livres. Isso é muito maravilhoso, porque eu tenho certeza que você crê em Deus. Eu tenho certeza que você crê no Filho de Deus. E você, a partir do momento que você entrega a sua vida, você tem a revelação, você entende que Ele é o seu Senhor, você é liberto. Não sei se você já ouviu falar daquela historinha, é uma metáfora do elefante, eu acho que você já deve ter ouvido falado, e essa metáfora ela fala muito sobre prisão mental, ela fala muito sobre condicionamento que você viveu. E é interessante que essa história ela é em volta de um elefante que desde pequeno é um animal muito forte, porém ele é colocado uma corda nos pés dele e é amarrado numa estaca bem fincada. Por mais que ele faça força, ele não consegue sair dali. E isso faz um condicionamento mental nele. Ele começa a aceitar aquela situação. Essa aceitação é o que escraviza esse elefante. Por quê? Porque depois quando ele cresce, ele se acostumou com esse hábito, ele se acostumou a ter esse tipo de comportamento. E mesmo ele tendo somente a corda amarrada em qualquer local, pode ser numa cadeira ou algo sem sustentação nenhuma, ele continua aceitando aquilo, mesmo sendo um dos animais mais fortes da natureza. Ele aceita aquilo porque ele não entendeu, ele se acostumou, ele aceitou esses hábitos, ele aceitou viver esse comportamento. E eu tenho certeza que você já ouviu pessoas falando, aceitando a situação que ela está vivendo, isso seja dentro de uma questão financeira, seja de um vício, questão emocional. Você já viu as pessoas falando, meu pai era assim, eu sou assim também, minha mãe tinha isso, minha avó tinha isso, por isso que eu tenho isso também. Isso na verdade são condicionamentos que o inimigo coloca, que o inimigo escraviza com essa cordinha na minha e na sua perna, e a gente cresce com aquilo fica tão incrustado dentro da gente, que a gente acaba aceitando para sempre viver nessa situação. Mas a palavra ela não é mentirosa. Jesus falou, se verdadeiramente vocês crerem no Filho de Deus, vós sereis livres. E eu acredito que 90% das pessoas hoje, elas estão enquadradas dentro desse tipo de libertação. Eu por muitos anos, mais de 15 anos, até mais, não vou contar agora, mas muito mais eu faço libertação nas pessoas. Verdadeiramente existe possessões demoníacas, existe quebras de maldições, traumas muito sérios, mas existe também pessoas que na verdade o que elas só precisam é mudar o comportamento e o hábito dela. Ela já está 20, 10, 5, 1 ano de cristianismo e elas ainda não experimentaram uma mudança verdadeiramente. Elas creem piamente em Cristo, elas têm um amor incondicional por Cristo, elas entenderam quem Cristo é, elas têm a salvação, mas a vida delas está estagnada pelo fato de elas ainda não entenderem que se elas continuarem com os mesmos hábitos, se elas continuarem com os mesmos comportamentos, isso elas vão continuar sendo escravas, como o elefante com a corda nos seus pés. E o que fazer, Thomas? Como ser liberto disso? Quando Jesus andou na terra, você percebe que a primeira pregação que Jesus traz, e essa pregação ela é o ápice para nós entendermos o evangelho do reino, é que Jesus fala assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa palavra arrependei-vos, ela significa mudar
seu modo de pensar, mudar o seu pensamento ou desviar o seu pensamento para um outro alvo. O que isso significa? Isso é muito importante. Para que ele estava pregando? Ele estava pregando para os mestres da lei. Homens que naquela época eram considerados intelectuais, homens que conheciam a lei de cabo a rabo. E Jesus estava falando isso para eles. Vocês colocaram na mente de vocês, vocês foram condicionados por vocês mesmos a ter hábitos e comportamentos que não estão equiparando, não estão alinhados com o reino que o Pai que vocês dizem que vocês servem, que é o Deus, não é Ele. Vocês não estão servindo verdadeiramente Ele. Vocês têm que mudar o hábito, vocês têm que mudar a direção, vocês têm que mudar o modo de pensar. Por isso que eles não creram em Cristo. Por isso que eles mataram o Filho de Deus. Porque eles estavam tão condicionados na questão da lei. Eles transformaram a lei naquilo que agradava a eles. Eles achavam brechas na lei para poder justificar os seus erros, que o sacrifício sacerdotal já não tinha mais validade. Então Jesus veio trazer, mostrando o evangelho do reino, que eles precisavam mudar o modo de pensar. E Jesus começa a pregar sobre a metanoia, a mudança de mentalidade. É uma transformação que muda a pessoa. Em 1 Coríntios 2, no versículo 15 e 16, Paulo começa a falar que nós somos espirituais, sabemos discernir as coisas espirituais. E Paulo fala, se somos espirituais verdadeiramente, nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter uma mente renovada, é ter uma mente não condicionada com hábitos e comportamentos que vai contra o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é o ápice do evangelho. O reino de Deus é o estabelecimento do governo do rei, do Cristo aqui na terra. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós saímos dessa escassez que o mundo condiciona e nos escraviza. Mesmo servindo a Cristo, hoje eu vejo que a maioria das pessoas estão escravizadas, estão aprisionadas. Elas precisam ser libertas, e libertas de um condicionamento mental. Então, servir a Cristo, entender o reino de Deus, ter uma intimidade verdadeiramente com o Espírito da verdade, nos leva de glória em glória. Saímos dessa vida terrena e sistemática que o príncipe deste mundo nos coloca para ser livres verdadeiramente e viver uma mente renovada, uma mente de reino, uma mente que transforma toda a nossa realidade, uma mente que não nos deixa escravo de condições humanas. Nós começamos a acreditar, ir além, se aproximar de Deus como nunca nos aproximamos. Porque se verdadeiramente crerdes no Filho de Deus, seremos livres. Só que uma coisa que nós temos que entender é que desde criança nós fomos condicionados a isso. É a mesma história do elefante. Desde criança nós temos hábitos e comportamentos que não agradam a Deus. E o que nós temos que fazer? É a mesma coisa da história do carvão. O carvão está aceso. Se está num braseiro, um ali começa a fortalecer o outro, faz um fogaréu. Mas se você tira uma brasa do meio do braseiro e coloca separado, uma hora ela se apaga. Isso quer dizer o quê? Qual que é o significado dessa figura de linguagem? É que da mesma forma que a igreja precisa estar unida, entendendo essa verdade espiritual, nós temos que estar unidos ao Senhor. Se nós nos afastarmos do Senhor, nós vamos apagar. Se nós nos separarmos do Senhor, nós vamos apagar. E naturalmente as trevas, a escuridão, vamos sair da luz, vamos continuar cegos novamente. Paulo fala para os Efésios dessa forma. Ele fala, eu oro para que vocês recebam espírito de revelação, espírito de conhecimento total de quem é Cristo. Eu oro para que os olhos dos vossos corações sejam abertos, para que vocês possam enxergar a grandeza, a profundidade, a largura de quem, irmãos? De Cristo. Se você anda com Cristo, naturalmente seus hábitos, seus comportamentos vão ser transformados. Se Cristo não é o primeiro, não espere uma mudança comportamental e não espere uma mudança de hábito. Você pode fazer todas esses altas performances. Cara, eu não sou contra, é maravilhoso, ajuda muita gente. Você treinar disciplinas, você treinar o seu corpo, maravilhoso, isso é importante para a sua saúde. Você ler, né? Você buscar agregar conhecimento intelectual, é maravilhoso. Mas tudo isso sem Deus, você não entende quais são os comportamentos,
os hábitos que o Espírito Santo quer colocar em você, não recebe o fruto do Espírito. É aí onde há o desequilíbrio, é aí onde nós não entendemos o vazio, mesmo estando crendo que Cristo é o Senhor. E nós começamos a achar, procurar de várias formas algo para nos preencher, então estamos esquecendo mesmo dentro do corpo de Cristo, que Cristo é o centro, é a fonte. Igreja, precisamos voltar para Cristo. Hoje a maioria das libertações que nós fazemos não são de descrentes, são de pessoas que são crentes, são cristãos. Cristãos que estão travados, cristãos que estão enraizados em hábitos e em comportamentos errados. E a libertação, e olha que há muitos anos eu trato de libertação, de cura interior, e eu percebo que a pessoa, nós esperamos que a libertação seja uma varinha mágica que vai transformar tudo, e ela transforma. Mas ela transforma a parte grossa. Nós transformamos aquilo que manda embora em nome de Jesus e vai embora. Quebramos alguns vínculos espirituais que verdadeiramente só através de uma libertação profunda e com os dons do Espírito. Mas e o amanhã? E quando você estiver sozinho? E quando você precisa caminhar no seu serviço, na sua casa, com a sua família? Os hábitos e os comportamentos continuam. Você tem tentado ali buscar em Deus, orar a Deus, pedir o fruto para ser transformado. Jesus fala, venham a mim todos que estão sobrecarregados, todos que estão cansados, e eu vos darei descanso. Aí ele fala, fique do meu lado, aceite o meu jugo. Jugo é uma tora de madeira que é colocada em 2 bois para poder arar a terra. Jesus está falando, fique do meu lado, vamos arar junto. Vamos trabalhar junto para arar essa terra. Que terra é essa? A terra é o seu coração. Por quê? Porque depois Jesus conta uma parábola mais para frente do semeador. O semeador saiu para semear. E aí ele começa a falar sobre sementes que vão caindo. E ele fala de pessoas que estão em condições com um coração muito duro, que é a pedra que cai em terra dura, os passarinhos roubam o inimigo. Depois vem a outra semente que cai numa terra que ela é pedregosa, é uma terra misturada com pedras, então ela não consegue criar raiz, então ela cresce, mas ela murcha e morre, é a palavra também que é roubada. Depois ela cai no meio de onde tem ervas daninhas, quando ela começa a crescer, ela começa a ser sufocada pelos espinhos, e depois ela tem uma terra boa. A terra boa é por andar com Cristo. A terra boa não foi porque você fez uma alta performance. A terra boa não foi porque você conseguiu. Você não consegue sem o poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, se você não colocar Deus, o Espírito Santo no seu dia a dia, se você não for dependente, bem-aventurados pobres de espírito. Pobre de espírito significa uma pessoa em condição de mendigo. E ali a palavra pobre de espírito significa uma pessoa pobre mesmo. Uma pessoa que está usando trapos de roupa. Uma pessoa que depende de uma doação, depende de alguém que alimente. Jesus está falando, bem-aventurado se você se colocar diante dessa condição, se você se pôr assim diante de Deus. Ou seja, quando nós chegamos na oração e nos colocamos totalmente dependentes, para Deus começar a mudar você, porque nós temos o hábito, isso é um hábito ruim que vem lá de trás, de família, da sociedade, que é o quê? Oramos até pedindo para Deus mudar os outros, mas não oramos para Deus nos mudar. Isso é muito importante. A primeira terra a ser tratada tem que ser você, para quando a semente cair, ela cai numa terra boa, uma terra que prospere, uma terra que cresça. Isso é libertação. 90% das pessoas estão presas a isso, estão presas à libertação mais básica, que é mudança de comportamento e mudança de hábito. E elas estão presas em grades, estão presas em correntes, estão presas em prisões, estão com algemas nas mãos, não prosperam, não tem uma família saudável, não tem umas finanças saudáveis. A oração do Pai Nosso ela é muito interessante, porque ela começa, venha o teu reino, lembra do reino de Deus que nós citamos? O reino de Deus, a mudança de mente. Jesus fala, olha, venha o teu reino. Depois ele fala, livrai-nos de todo o mal. Essa palavra mal no original grego significa livrar da pobreza, livrar do pecado e livrar da doença. Isso é uma mudança totalmente de hábito e comportamento. Uma pessoa próspera financeiramente, uma pessoa próspera na saúde e uma pessoa próspera com autocontrole sobre pecados. Ou seja, uma pessoa lavada verdadeiramente. E Jesus está pedindo para que nós oremos para nos livrar de todo esse mal. Se você não pedir
Não adianta homens super ungidos pôr a mão na tua cabeça. Não adianta você passar por encontro com Deus. Não adianta você passar por reencontro com Deus. Não adianta você passar por reencontro com Deus. Não adianta você servir anos de encontro. Não adianta você fazer libertação na Shekinah. Não adianta você fazer libertação na Missão Ágape e outros ministérios de libertação que têm surgido, que são abençoados, se primeiramente você não mudar. Se você não ser humilde, o pobre de espírito, se colocar diante de Deus, Romanos 12, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um sacrifício vivo e santo. O sacrifício é um sacrifício nu, você tem que chegar nu ali, diante de Deus. Você tem que se despir do seu orgulho. No sacrifício ele precisa morrer, ele precisa queimar. Então você vai se colocar vivo ali. Deus, ele vai matar você ali. Quando eu falo matar, está falando de orgulho. Deus vai matar você ali, é um sacrifício. Aí a Bíblia diz assim, para que possais experimentar boa, agradável e perfeita vontade dele. Isso é libertação, porque isso é uma mudança de mentalidade. Isso é ter a mente de Cristo. Hebreus, no capítulo 6, eu só não lembro o versículo, mas fala que Jesus, ele oferecia orações e súplicas com lágrimas. E ele fala, ele não precisava fazer isso, mas ele se submeteu a isso para que ele fosse ouvido. Olha que interessante. O próprio Deus encarnado em um homem precisava se humilhar. Ele se colocava ali para que ele não fosse escravo do seu próprio orgulho. Isso é libertação, irmãos. Isso é viver uma vida sem legalidade. Porque a libertação, você tem que entender uma coisa. O que é libertação? A libertação é você se libertar de legalidades que alguém deu ou que você deu. Então vamos dizer que sua família deu uma legalidade no passado, isso tem trazido uma doença, isso tem trazido um problema financeiro, isso tem trazido problemas emocionais. Então você vai lá e renega. Essa é uma das partes da libertação. Você renega e ali você faz uma quebra de maldição. Beleza. Porém, tem uma outra legalidade, que é a que eu e você dá, por causa dos hábitos e comportamentos. Você, quando era pequeno, você ouviu algo, você viu pessoas praticando algo, você viu pessoas se comportamentando de forma errada, se pessoas com hábitos errados, e aí você, como uma esponja, absorveu aquilo, e hoje isso faz parte da sua rotina. Muitas vezes você sabe que isso não é legal, mas você aceita porque você fala, eu sou assim, é se despir do orgulho. Tem que ter essa mudança de mentalidade em você. Por quê? Porque a legalidade, ela é dada ou é pelo que você fala, ou é pelo que você faz. É isso que dá legalidade. Legalidade não é por sentimento. Como também a quebra dessas legalidades que você deu, não é por sentimento que elas são quebradas. Entenda uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui. Um contrato, quando ele é feito, ele é a assinatura de ambas as partes. É um acordo, é uma sociedade, fizemos um contrato. Para você quebrar esse contrato, você precisa fazer um destrato. Enquanto você não faz o destrato, esse contrato ainda continua ativo. E é isso que nós temos que entender. A partir do momento que nós damos uma legalidade, nós fechamos o contrato espiritual com algum espírito maligno, com algum demônio. Ah, Thomas, eu não fechei contrato com demônio. Fecha sim, fecha. A partir do momento que você dá legalidade, não adianta. Jesus já te libertou, mas você preferiu se aprisionar de novo, por causa de mau comportamento e mau hábito. E aí você lá fecha uma legalidade, fecha um contrato. O que você precisa fazer agora? Um destrato. Você precisa ativar esse destrato com a sua voz. Então tem um hábito, um comportamento que você tem, que deu uma legalidade. Em nome de Jesus, eu quebro isso. Em nome de Jesus, eu não quero mais. Eu renego você, eu renego essa legalidade que eu dei, eu renego essa porta que eu deixei aberta, espíritos malignos, eu não tenho mais nada com vocês pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo, sai daqui agora em nome de Jesus. Beleza, você limpou a casa. E aí Jesus fala, olha, quando você limpa uma casa e ela está limpa, esse espírito que sai da casa, ele tenta voltar, só que ele volta pior, ele traz 7 piores do que ele. E é aí aonde você entra. Porque se você ainda continuar fazendo os mesmos comportamentos e os mesmos hábitos que você tem, fazendo sempre, esses espíritos malignos vão achar outra oportunidade de fechar um novo contrato. Só que a situação que você vivia vai piorar. Por isso você precisa preencher a sua vida com uma mudança de mentalidade, uma mudança comportamental.
Você precisa sair dessa condição que o sistema do mundo coloca. Você precisa quebrar isso na sua vida, para você poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No livro de Crônicas, quando Salomão termina de fazer o templo, Deus fala para Salomão: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a terra, lugar de semeadura. Lembra, a gente está falando de terra. Reino de Deus é plantio e colheita. Só que, para que você seja perdoado e sarar a terra, e para Deus te ouvir, é necessário, se meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, o que é converter? Você está andando numa estrada e se peguei a estrada errada, você faz a conversão. Simples. Jesus pregou o quê? Arrependam-se, ou seja, façam a conversão. Mude o caminho de forma que vocês estão pensando. Isso é dito lá desde o Antigo Testamento. O que eu quero dividir com vocês hoje, irmãos, que a maioria das pessoas hoje que precisam de uma mudança na vida espiritual, uma mudança emocional, uma mudança financeira, uma mudança em relacionamento, em todas as áreas, é necessário você analisar e prestar atenção nos seus comportamentos, nos seus hábitos. A partir do momento que você chama o Espírito Santo, a partir do momento que, como pobre de espírito, você se coloca diante de Deus e clama para Deus te mostrar com detalhes o que você precisa proferir para quebrar essas maldições e para você, o Espírito Santo te dá forças, entendimento para você deixar de fazer tais hábitos e tais comportamentos e você começar a praticar no seu dia a dia, que a palavra sem a prática, ela não é nada. A fé sem obras, ela é morta. Então, se você começar a praticar, você começar a se posicionar, você vai ver verdadeiramente a manifestação de Deus na sua vida, de forma radical. Talvez é somente isso que você está precisando. É necessário um posicionamento do corpo de Cristo, da igreja, para que isso aconteça. Talvez você não foi ensinado. E tá tudo bem. A palavra de Deus nos ensina e esse vídeo, se você chegou até você hoje, eu estou te ensinando. Agora, caso tiver algo um pouquinho mais profundo, que daí houve um trauma, um abuso, algo que foi muito impactante e forte na sua vida, aí tudo bem. É uma outra questão que você pode procurar profissionais, tanto da saúde, como pastores que entendem profundamente de libertação para poder fazer algo mais específico. Mas esse vídeo aqui, se você fizer o que eu estou te dizendo, esse posicionamento, 90% das pessoas que verem esse vídeo serão libertas instantaneamente, porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Senão Jesus mentiu em João 8,36. Se verdadeiramente creres no Filho de Deus, sereis livres. O próprio Jesus falou, tetelestai, já está consumado, está tudo pago. Eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Aproveita, compartilha essa mensagem para quem você sabe que precisa. Curte esse vídeo, se inscreva nesse canal. Eu estou voltando agora trazendo essas mensagens sobre libertação, batalha espiritual. Eu tenho certeza que nós seremos abençoados com essas mensagens. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.